que na última semana, como todos nós sabemos, aconteceu na quinta-feira, como todos nós, não, a maioria, né? Graças a Deus esses eventos não têm dado tanta manchete. Mas na última quinta-feira aconteceu a Marcha para Jesus, evento organizado por algumas igrejas evangélicas, né? Não todas, graças a Deus, mas algumas igrejas se organizam para fazer uma marcha para Jesus. E dias depois, no domingo, aconteceu a marcha, a parada LGBT, né? A parada gay, popular parada gay, parada LGBT, que aconteceu num curto espaço de tempo. A gente preferiu colocar esses dois assuntos num tema só, porque a ideia não é, né, a gente foge desse tipo de Embate. polêmica baixa, né, que até rolou um comentário, pô, comentar sobre isso de novo é um discurso, mas eu acho que muita gente acha que é necessário comentar, mas a gente não queria só falar, né, de sexualidade, não é essa a ideia. A ideia é que a gente fale sobre essa mobilização social e talvez até reflita sobre o quão relevante é a Marcha para Jesus e a parada LGBT. Juninho, do seu ponto de vista, qual desses dois eventos, de alguma forma, carrega mais significado? Fala aí. Vixe. Truco. Que difícil. Sei lá, cara. Não vou perguntar. O Hernani jogou uma bola na fogueira danada agora. Eu tava torcendo. Fala, Juninho, fala, Juninho. Eu tava pra você falar do Rodrigo, Lucas. Olha só. Se a gente quiser ser dentro do campo da militância social, a gente pode dizer que a marcha para que a parada LGBT ela carrega mais símbolo de luta, vamos dizer assim, né? Da luta dos direitos dos homossexuais e da luta social histórica deles, de serem reconhecidos e não discriminados e etc. Mas eu acho que a Marcha para Jesus, ela também carrega um símbolo de luta e uma busca de visibilidade cristã. Pode não ser o melhor jeito, e eu acho que não mas tem um símbolo, porque nós evangélicos também já fomos perseguidos num país bastante católico. Nós evangélicos também já fomos muito ridicularizados e ainda somos em alguns ambientes. E eu acho que a Marcha para Jesus, ela quer afirmar, ela quer colocar esse evangélico na rua e dizer, a gente está aqui, a gente está crescendo, e olha quanta gente a gente consegue juntar, né? Eu acho que não é o melhor jeito de visibilidade, mas Então, nesse sentido, é muito parecido. E de que vale juntar tanta gente? Qual o sentido de juntar tanta gente? Vou passar pro próximo, tá? Deixa eu ver quem que eu vou jogar na fogueira agora. Lucas, disse não, então vou te escolher. O que o Juninho lembrou bem, obviamente, né, a gente fala do significado da militância, da questão política. É claro até que isso o Gideon fala nesse livro aqui, e a Marcha para Jesus virou um carnaval. É um grande evento porque é uma grande festa, mas esvaziada de sentido social, né? A parada LGBT é muito mais significativa nesse sentido. Tanto que eles têm um tema, uma proposta, uma temática que a Marcha para Jesus eu procurei, não achei no site deles, pelo menos, em nenhuma coisa. Assim, qual que é o grande valor de juntar milhões de pessoas, segundo os organizadores na rua, sendo que a marcha foi na quinta-feira, não sei se aconteceu algo diferente da quinta-feira para cá, se o nosso discurso de alguma coisa ganhou novos elementos. Assim, qual que é o grande... A gente não abre mão de abrir uma reflexão muito maior com esse povo aí de Jesus que vai para a rua marchar? Sim. Primeiro, em relação ao número, e do que o Juninho respondeu, a pergunta que você fez. Em representatividade, a única coisa que a gente disse com o número vocês estão zombando da gente, vocês estão ignorando a gente, mas nós somos muitos e estamos crescendo. Cuidado, não é bem por aí. Nós somamos um grande número, cuidado. Se vocês querem, por exemplo, igual teve lá aquele que teve da C&A, que não tem nada a ver e tal, mas imagine que se tivesse a ver alguma marca de roupa, de fato, excluindo os crentes. Meio que dizer assim, nós somos muitos, vocês perderão muitos de nós, cuidado com aquilo que vocês têm feito contra a gente. Mas só isso, e eu não sei nem se isso é relevante. Agora, em relação ao movimento em si, primeira coisa, o movimento da Marcha para Jesus, para mim,
é o movimento de maior idolatria e louvor da cultura gospel. Tem pouquíssimo a ver com Jesus e muito com a cultura gospel, com a cultura religiosa que a gente criou. É aquilo que a gente estava conversando semana passada. Se nós fôssemos de fato fazer uma marcha para Jesus Cristo, eu acho que a última coisa que ia ter, nada contra, inclusive eu gosto muito deles e tenho amigos lá, a última coisa que ia ter no meu modo de ver seriam cantores, talvez um ou outro, mas eu acho que teria muita gente com um pão debaixo do braço para dar para quem tem fome, teria muita gente igual o João Boca fazendo um trabalho maravilhoso, igual o Juninho fazendo, levando a reflexão da usina 21, ia ter gente se mobilizando para fazer mais eventos como o Clube Love, aí sim ia ser uma marcha para Jesus Cristo. A gente já está fazendo e representando Jesus Cristo na Terra. Essa marcha para Jesus, eu não reconheço como uma marcha para ele. Pode ser uma marcha para o movimento gospel, para as igrejas cristãs de religião protestante, isso aí sim. Agora, marcha para Jesus, de fato, eu acho que esse nome não cabe. Né, essa questão que o Juninho levantou de representatividade, olha, nós somos um grande número, não dá um tom ameaçador, assim, de a gente tem uma massa nossa aqui que a gente pode mobilizar, e se vocês não respeitarem os nossos princípios, as nossas exigências, né, quase que um sequestro da sociedade, assim, a gente está tomando de assalto, a gente tem 3 milhões de pessoas na rua, e se vocês quiserem confrontar a gente, a batalha já é, né, e começam os jargões, né, do evangeliquez, a batalha do Senhor, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e acaba criando um tom ameaçador, não, Rodrigo? Então, eu até, o que eu entendi, por exemplo, do propósito da Marcha de Jesus, desse número, dessa ameaça, esse seria a parte mais relevante mesmo do negócio, mas assim, eu não sei nem se eles estão lá por causa disso não, viu? Para mim, o que eu acho que eles estão... Não, mas eu acho que nem os líderes. Para mim é um negócio de querer aparecer mesmo, de querer mostrar que, sei lá, talvez entre nesse aspecto aí ameaçador, aí, não sei. Mas assim, eu acho que o ponto mais relevante dessa marcha para Jesus, eu concordo com o Juninho, seria desse tipo. Ou então do que o Nel falou aqui no comentário, aqui, que eu achei interessante. Que talvez seria mais o dia da aproximação interdenominacional, que a galera se junta para... Você foi na marcha, Rodrigo? Não, nunca fui. Você foi na marcha? Não, nunca foi. Você foi, Lucas? Não, nem nos meus tempos de pentecostal. Na verdade, assim... Eu sou um fiasco, não juntou ninguém. Na verdade, assim... Não juntou ninguém aqui, né? Eu já estive na marcha preso no trânsito, por conta do que ele gerou, do trânsito que ele gerou. Nossa, é verdade, velho. Agora... Eu fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo. A marcha para Jesus, Deus me perdoa se eu fiquei, mas uma vez eu peguei umas 2 horas de trânsito. Agora eu concordo muito com o Lucas nesse negócio de, não sei em que ponto, fora esse talvez, e talvez não sei se nem se nesse ponto seria tão necessário a gente sair pra rua para fazer um movimento assim, talvez. O problema, na verdade, na minha opinião, é o seguinte: o problema, na verdade, não é você fazer uma marcha ou você ir pra rua fazer um negócio, né? O meu problema, na verdade, é a falta de engajamento em qualquer outra área, entendeu? Porque, por exemplo, você vai em nome de Jesus fazer um negócio desse, mas você não vai em nome de outras lutas também participar, entendeu? Então, assim, você é muito engajado para as coisas que se tratam da religião, mas pouco engajado com as coisas que se tratam de gente, de vida. Eu acho que essa questão do tom, né, eu acho que o Ed René falou do tom bélico, que que algumas lideranças evangélicas tratam da questão, por exemplo, do homossexual, que é interessante porque é a dicotomia da moda, né? É o dualismo aí, um dos dualismos que a gente instituiu socialmente, que é gays e evangélicos muito próximos, né? E aí eu acho que a parada LGBT também usa do mesmo discurso de a nossa força. Acaba criando até uma competição, assim, nós tivemos uma resposta. Nós podemos usar a Paulista, vocês não. Mas nós levamos 15 trio elétricos e vocês 18. Sei lá, tem umas... acaba virando uma disputa dentro, assim, que não deveria fazer sentido para nós, cara. Eu não lembro que vocês são feras nas referências aí dos pensadores nossos. Eu sempre vou chutando, né? Às vezes eu acerto, às vezes eu erro quem disse a frase. Na dúvida foi mais aspecto. Qualquer coisa fala que foi Paulo na Bíblia. Outro dia alguém falou que a igreja é uma instituição que existe para o benefício de quem não faz parte dela, de quem não é associado a
a essa organização, né? Eu não sei se foi o Ariovaldo, eu acho que foi o Ariovaldo Ramos que falou. O cara dele. Tá com cara, né? A igreja é uma organização social que existe para o benefício de quem não faz parte dela. E a parada LGBT, obviamente, não tem esse mesmo viés. É uma organização social que existe para o seu próprio benefício. Você concorda com essa frase, Juninho? Você acha que a Marcha para Jesus cumpre essa função da igreja de olhar para quem não faz parte dela? Eu gosto da frase, mas obviamente a Marcha para Jesus, ela é a celebração do clube, né? Ela é a celebração dos de dentro, e não o serviço dos de fora. Se fosse serviço dos de fora, poderia ser uma marcha com Jesus. Ia atrair 3 milhões de pessoas? Para Jesus, né? Hein? Ia atrair 3 milhões? Ia ter essa festa? Tipo assim, ó, galera, a gente vai fazer uma marcha com Jesus para ir, sei lá, atender as necessidades das meninas que estão sendo estupradas. É uma marcha para Jesus porque a gente quer que as políticas relacionadas, né, juntando os nossos 2 temas, não seria nossa função ter esse discurso também? A gente não esvazia, assim, a gente não perde uma grande oportunidade de ter um discurso muito mais relevante para quem não faz parte do clube? Sim, eu acho que a gente perde. Nós tivemos algumas marchas e algumas ações, por exemplo, junto a ONG Macanudos, por exemplo, na questão do enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil, em algumas oportunidades, e a gente mobilizou, obviamente, um número infinitamente menor do que o da Marcha para Jesus, mas que foi um passo nesse sentido. E eu acho que aí a gente conseguiu fazer uma marcha com Jesus contra a violência sexual contra criança e adolescente, por exemplo. Mas deixa-me fazer uma correção. Eu já fui em Marcha para Jesus, sim. Eu preciso confessar esse pecado aos irmãos. Lembraram no WhatsApp. Mas é o seguinte, foi uma Marcha para Jesus em Guarulhos, que tinha uma temática na atual terra do Quintã, mas tinha uma temática contra as drogas. A gente estava lançando a Cristolândia Guarulhos. Uhum. Então a gente foi. Sim, foi uma galera da juventude da PIB, e aí fizemos lá a caminhada e tal, e teve uma fala nessa direção, e realmente não foi só discurso, porque nasceu a partir dali a Cristolândia Guarulhos, e tem sido um projeto relevante para a cidade lá, apoiado por várias igrejas batistas e até de outras denominações hoje, me parece. Bacana. Bem forte lá o movimento lá, tranquilo. Ô Nani, deixa eu só complementar um negócio aqui que eu esqueci até de falar. Quando você falou do livro, né? E você citou essa questão carnavalesca, né? Só que é interessante, por exemplo, a gente avaliar que essa questão carnavalesca não é originária do movimento gospel, né? Se você, por exemplo, olhar as manifestações políticas que a gente tem no nosso país aí no ano de 2013, você vai ver aí que a galera... Inclusive a parada LGBT. Sai num movimento bem, tipo assim, que não parece que é um movimento de protesto nem nada. Você vai na rua, você parece que você tá numa micareta, você tá numa festa, você tá num negócio... Assim, houve essa comparação até na época, quando começou os movimentos, não é só por 20 centavos, e estavam dizendo que muita gente estava engajada, mas a maioria estava lá vivendo uma baladinha na Paulista, entendeu? Claro. O que acontece assim, a gente não eu acho sempre que a gente precisa sempre mais de autocrítica. Eu quero que a gente sempre reflita mais no que a gente pode melhorar, né, e no que a gente pode ser diferente. A gente não, obviamente, que a autoridade a gente tem para falar sobre a parada LGBT mínima, né? A gente pode falar sobre alguns elementos, mas a gente não pode falar que não é a nossa causa. A nossa causa é Jesus Cristo. E aí a gente sempre vai acabar sendo mais crítico com a nossa causa, né? A gente não está aqui para defender o que a gente acha que não deve ser defendido. A gente está aqui para defender o evangelho. E às vezes defender o evangelho significa criticar o que as pessoas acham que é o evangeliquez, aí, o que acontece, e principalmente o que acontece de chegar para o grande público, né? Talvez se a gente fosse mais crítico, todo mundo fosse um pouquinho mais crítico, a gente ia ser mais coerente com aquilo que a gente acredita e professa. Então eu não posso falar da parada LGBT, da causa dele. A gente, um crente que não for contra a homofobia, contra a violência
qualquer ela que seja, contra qualquer pessoa que seja, por qualquer motivo que seja, esse cara não entendeu o evangelho de Jesus, né? Então, se a causa dos caras é ter que acabar com a violência contra eles, contra os homossexuais, pô, a gente tinha que dar as mãos. Obviamente, a gente não pode compactuar com um homossexual sendo morto, como mulher sendo estuprada, com caras exaltando ditadores no Congresso. A gente tinha que se juntar todo mundo e falar, não, essa causa também é nossa, a nossa causa é social. Então a gente acaba, né, é muito fácil bater em crente hoje em dia, e a gente se junta no bater. É que a gente faz parte, a gente tem que ser mais crítico para tentar chegar perto do que era o plano de Cristo. Eu acho difícil imaginar Jesus Cristo juntando as pessoas, uma multidão, e falando, galera, tem vários trios elétricos aqui, junte o seu pessoal, que nós vamos aqui gritar e pular por cerca de 6, 7 horas, depois a gente vai embora, e aí a liderança manipula isso, como a liderança LGBT também usa do mesmo artifício, faz um carnaval na Paulista, sob o argumento que quiser, para fazer o que quiser, e depois falar, a gente mobilizou X pessoas, vocês têm que fazer isso que a gente quer fazer, mas eu ainda acho que eles têm um viés de politização das pessoas maior do que a gente. A gente devia pensar nisso, e pensar no sentido de fora da igreja, como eu falei. A igreja tinha que ser uma instituição que pensa nas pessoas que não fazem parte dela. O fragilizado, o discriminado, o violentado. E é isso que eu acho que... essa é a minha crítica à Marcha para Jesus. Eu já participei de Marcha para Jesus também, Juninho. Tenho um histórico de familiar aí, até de organização do evento. Já fui, não participei da organização, hein? Não me condenem. Não julguem. Não vamos julgar para não ser julgados, hein? Tira a trave do seu olho antes de falar de mim. Mas eu já fui. Acho que eu fui em umas 2 marchas para Jesus aí. Mas era num tempo bom, tinha oficina para ouvir ainda. Sai daí! É isso, galera. Ó, o tempo correu demais hoje. A gente acabou se estendendo mais do que... Ô, Hernani, você perguntou se alguém foi na Marcha para Jesus, mas você não perguntou se ninguém foi na parada gay, mano. Alguém acusou o Juninho aqui, ó. O Júlio César Martins falou, ó, o Reinaldo já foi na parada. Digo, marcha em Guarulhos. Na verdade, eu aprendi com um amigo, uma frase que eu adoto, eu sou São Paulino, não praticante. Então... O Morumbi tem história pra contar, Juninho? Olha só. É perigoso, cara. A gente... Importante que eu seja um homem casado e de respeito. Isso aí. Mas isso não abrange as 4 linhas do futebol, né? Lá é um universo paralelo. Temos isso porque também temos outro tricolor carioca aqui também, né? Com a mesma e com ascendência no tricolor paulista. Mano, é um casal totalmente ao contrário. A gente tem São Paulino, tem que torcer pro São Paulo. Aí, isso é uma bagunça. Lá no céu vocês se resolvem com Deus.